pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história, fazendo aquela revisão para o SSA 2. Tá preparado? Pega aquela Coca-Cola bacana, aquela pipoca e vem junto comigo para resolver algumas questões de história. Meu nome é Renato Lemos, tá aí meu Instagram, se você puder seguir, faz essa força e vamos embora começar esse trabalho para o dia de hoje. Primeira questão. Gente, ela vai dizer assim, ó: o contexto histórico de mudanças na estrutura política, econômica e social pelas quais passava a sociedade brasileira do século XIX contribuiu para o desenrolar de uma revolta em 1880, ok? Conhecida essa revolta como a Revolta do Vintém. Já ouviu falar nessa revolta? Não? Pois bem, esse movimento ocorrido no Rio de Janeiro se deu uma grande medida pelo aumento de um vintém sobre as passagens de bonde. Então, a própria questão, como você pode ver, no caso da UPE, ela lhe dá uma dica, né, sobre qual seria a resposta. E ela vai perguntar assim, ó: esse evento marcou a história social do Brasil por apresentar como sua motivação principal o quê? Então veja que, de alguma forma, ela já respondeu a questão para você. Todas as questões que vamos falar aqui hoje, ela é do SSA, beleza? Então, para você se tranquilizar e você perceber o que vai lhe esperar na prova logo mais em breve. Ele vai perguntar, letra A: trata-se aqui da busca pela abolição da escravidão. Letra B: a queda do regime monárquico. Na letra C: a melhoria dos serviços públicos. Na letra D: o aumento dos salários dos operários. E a letra E: o pleito de igualdade para escravos libertos. Mesmo que você quisesse muito errar, você não conseguiria, porque se você voltar na questão e perceber, estamos falando aqui do século XIX, estamos falando aqui de 1880, já em fins do Segundo Reinado. O período é de crise, já rolou a Guerra do Paraguai, o clima já está tenso, a pressão sobre o fim da escravidão até já existia, mas não é isso. Veja que a questão aqui, ela lhe coloca como alternativa para lhe induzir, né, uma certa possibilidade, que é a letra A. Afinal de contas, estamos nesse período. Aí você, de repente, com pressa, distraído, vai lá e marca de cara: ah, mas o período é o período do fim da escravidão. Estamos ali à beirinha, né, 8 anos antes de rolar a Lei Áurea. Então, com certeza, é a abolição da escravidão da qual a gente está falando, sendo que não. Você não vai, porque você vai perceber junto comigo aqui que as questões do SSA, elas são totalmente metódicas e elas são objetivas. Então, se ele falou aqui, ó, que a Revolta do Vintém tinha como proposta, né, contestar o aumento da passagem sobre, né, o serviço de serviço público, então, logicamente, a resposta à nossa questão seria uma queixa sobre a melhoria dos serviços públicos. Perceba, a própria questão já te disse. Eu volto aqui para que você possa acompanhar junto comigo. Ó. Se deu em grande medida pelo aumento de um vintém sobre as passagens de bonde. Tá? Por quê? Porque era o meio principal de locomoção que existia naquela época e as pessoas que tiveram esse aumento no bolso sentiram, principalmente a camada mais pobre. Né? Então, o aumento de passagem ele é para todos. Ele não vai distinguir quem tem uma condição boa e quem não tem uma condição boa. Então, certamente, a pessoa que está ali numa condição, né, financeiramente menos abastada, né, financeiramente menos resolvida, ela vai sentir de fato esse aumento da passagem. Então ela vai buscar uma queixa, tipo, ó, se a gente está falando de melhoria, né, de aumento, então que pelo menos melhore o serviço público, tá bom? Então questão fácil, questão de grátis, só para a gente começar, beleza? Vamos para uma próxima questão junto comigo. Vê, o Brasil era um lugar de contradições. Foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravatura em 1888, a nosso famoso 13 de maio, não é isso? Pouco depois de Cuba, em 1886. Mas também foi o primeiro a afirmar estar isento do racismo. E a tese da democracia racial de Gilberto Freire era considerada uma doutrina oficial brasileira. Diga-se passagem, só para a gente fazer um paralelo e lembrar, aqui mescla um pouco, né, do que seria sociologia com história. Essa questão você pode vislumbrar ali tanto o contexto histórico que ele coloca, mas também um aspecto sociológico. Gilberto Freire, que é um dos principais, né, sociólogos brasileiros. Ele, junto com Florestan Fernandes, com Sérgio Buarque de Holanda, são pessoas que você realmente precisa conhecer bem as suas teorias. E fora, né, os sociólogos de fora, você não pode deixar de conhecer a figura do Emile Durkheim, né, a figura do Max Weber, a figura do Karl Marx,
conhecer sobre o positivismo de Auguste Comte. Aqui no Brasil, esses três a gente com certeza deve conhecer: Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Florestan Fernandes. No caso em questão, o Gilberto Freire, ele atribuía a ideia de que essa democracia racial seria basicamente o seguinte: vou falar de uma forma muito coloquial para que você possa entender. Hoje é vista até como uma espécie de mito, tá ligado? Tipo, não se encaixa de jeito nenhum. Mas a época que foi o que ficou, que se fixou, a ideia era o seguinte: o estudo do passado, que é isso que a sociologia faz, ela nasce no século XIX, né, mas ela vai olhar para o passado para poder entender o seu momento atual. Né? Tá parecendo até aula de sociologia, né? Mas não é, de história, só para você entender. Então, ela vai olhar para o passado, e Gilberto Freire olha para o passado, e vai dizer que a partir da mescla, a partir da mistura, da miscigenação que houve, né, dos que seriam os nativos indígenas, com os europeus e cativos africanos, houve, né, os indígenas nem sequer resistiram, por exemplo, a essa chegada europeia. E essa mescla, essa mistura, foi criando uma nova civilização, né, que somos nós brasileiros, e consequentemente uma democracia racial. Então ela nega com isso, como a questão bem afirma, que o Brasil estaria ainda, né, pertencente, ou que haveria no Brasil racismo. Certo? Então, uma vez conhecida essa teoria, relembrada por nós aqui, vamos ver o que é que a questão espera de nós. Perfeito? Vamos lá. Que abordagem da escravidão no Brasil é retratada pelo texto? Na letra A, é uma abordagem socialista de igualdade total entre as raças? Na letra B, é uma abordagem romântica de um modelo de sociedade pós-racial? Na letra C, é uma visão liberal, no qual há uma visão econômica de escravidão? Na letra D, senhorial de um modelo ainda eminentemente escravocrata? E na letra E, é uma visão anarquista em todas as diferenças de classes em que as visões de classes foram abolidas. Bom, como eu já disse na questão anterior, as questões de UPE elas são maravilhosas, né? Então ela já dá a você uma espécie de, se você ler com atenção, um direcionamento, tá? Mesmo que você fique na dúvida aqui, porque eu acho que talvez você de casa fique na dúvida entre a letra A e a letra B, né? Porque uma é a visão socialista de igualdade entre as raças e na letra B uma visão romântica de um modelo de sociedade pós-racial. Aí eu volto para aqui para a questão e te contribuo para você ver se chega ao gabarito da questão. Vamos lá. Essa visão de democracia racial, ela não vai ser vista aqui como uma visão de socialismo, ela não vai ser vista aqui como uma espécie de igualdade, porque a proposta entre a democracia racial é que houvesse uma espécie de acessibilidade para todos, e não uma igualdade. Tá? Ele respeita, ele verifica as diferenças que existem, mas atribui de que a partir do contato, a partir da miscigenação, nasce uma outra. Então ele não está aqui dizendo com a proposta da democracia racial de que haveria de existir uma busca por uma igualdade entre todos. Tá? E não é isso. Ele vai dizer simplesmente de que há uma espécie de consequência natural. E isso é uma visão romântica. Né? Isso é uma visão, tipo assim, no mínimo romântica, para a gente atribuir aqui. Não é uma visão liberal, né? Não tem esse aspecto nem político, nem econômico, ele não se prende a esse sentido, a questão não pede sobre isso. Não é uma visão senhorial, porque não está aqui ratificando, não está aqui confirmando de que há uma hierarquização, e nem tampouco anarquista, né, que visa aí uma liberdade, né, uma não intervenção, não existência de instituições sociais, tais quais a escola, o Estado e etc. A gente poderia resumir de uma forma bem grosseira para você entender assim. Então, mesmo que você ficasse na dúvida, né, você caía para 50% e certamente você responderia a letra B, porque você está ligado nessa questão. Beleza? Fácil, de graça, dá para você conhecer. Porém, eu acho interessante essa questão porque ela mescla e ela precisa... Se você não conhece a teoria de Gilberto Freire, você fica... né? A questão parece pequenininha, mas ela derruba você. É preciso que você dê uma olhada. Beleza? Show! Terceira questão. É possível e é provável que você já tenha visto essa questão por aí. Ela é fácil, ela não exige muito de você e a gente vai falar sobre ela agora. Veja só. Ela vai dizer, observe a imagem a seguir. Nela identifica-se um modelo produtivo. Como se organizavam as fábricas com base no quê? Quando ele fala em modelo de produção, modo de produção,
automaticamente você já tem um gatilho na sua cabeça, tenho certeza, e aí a gente também pode atribuir um pouco da sociologia nesse sentido para a história, que é aqueles modelos mais famosos. Por exemplo, o Taylorismo, o Fordismo, né, o Toyotismo, o Volvismo, são termos, são modos de produção que existem. Então, observando essa imagem, né, que a gente atribui sempre ao filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos e tudo mais, ela vai dizer assim, ó, como se organizam as fábricas com base em quê? É uma divisão sexual do trabalho? Então, à medida que homens fazem determinado tipo de trabalho, mulheres fazem outro tipo de trabalho, é dividido nessas esteiras em que seria ali uma qualificação, a partir da qualificação da mão de obra. Na letra C, há uma valorização do trabalho manual em detrimento do intelectual, vamos dizer assim. Né? Letra D, é uma exploração de trabalho repetitivo, certo? Ele ali se repete constantemente. Ou na letra E, ele propõe a diminuição da jornada de trabalho. Bom, a gente está aqui olhando para a questão e a gente vai, olhando para essa imagem, a gente já vai eliminar algumas possibilidades. Diminuição da jornada de trabalho, no mínimo, é romântico, né? Isso aí a gente já corta. E aí você diz, pô, Renato, mas a gente só vai cortar essa, né? Tipo, o que é que a gente pode mais cortar? Mesmo que você não quisesse, você vai perceber o seguinte, que a nossa resposta aqui, ela visa, a partir das esteiras, a exploração repetitiva do trabalho. É uma das características, por exemplo, do Fordismo. Né? Inclusive o filme do Charlie Chaplin, ele propõe, né, que ele sai pelo meio da rua ali, ó, como se ele passasse o dia fazendo um determinado esforço e ele saísse pelo meio da rua ali, mesmo fora da fábrica, continuando a realizar aquele esforço de tanto que ele o fez. Né? Então, há uma exploração desse trabalho repetitivo. Mais tarde, esse trabalho repetitivo, nessa exploração, continuará existindo, sendo que ela vai ser diminuída no sentido de visar a busca por uma maior especialização. Já é um outro modelo de produção, né, que a gente pode conhecer até como toyotismo. Aqui não, aqui a gente sabe que é no início ali do século XX, então basicamente final do século XIX e do século XX, então você basicamente vai perceber que há uma exploração repetitiva do trabalho. Fechado? Fácil? De graça? Com certeza. Vamos para uma próxima questão. Você que está aí, toma um gole de coca e vem junto comigo. Vê lá. A ideia de que os indígenas no Brasil, no período colonial, desapareceram e ou perderam sua identidade, baseada na história tradicional, essa ideia é debatida e até combatida na historiografia recente. Os nativos, ou seja, os índios, não podem ser reduzidos a meras vítimas de uma conquista. Isso exclui a ideia de que os próprios tomavam a iniciativa para resistir em uma luta pela sobrevivência. Aí ele vai perguntar, a resistência desse grupo, apontada no texto, à colonização ocorrida, dentre outras formas, foi feita como? Como é que os índios, então, os nativos, eles vão buscar essa resistência? Né? Como eles aqui, ó, isso exclui a ideia de que os próprios tomavam a iniciativa para resistir em uma luta pela sobrevivência. Então, que tipo de resistência a gente pode observar? Aí ele vai dizer, ó, na letra A resistência à conversão religiosa ao catolicismo. Na letra B, a fuga dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro. Na letra C, uma cooperação com os bandeirantes para a reestruturação das aldeias que existiam. Na letra D, a construção de quilombos para refúgios dos índios dos aldeamentos. Ou na letra E, eles disputavam com os escravos negros por um território ocupado por colonos. Gente, é uma questão que você também não vai ter grandes dificuldades, tá? Por quê? Porque ela vai dizer aqui, ó, é debatida e combatida na historiografia essa visão de que não há uma resistência, né? De que desapareceram, né, a partir desse contato e tudo mais. Você estudou junto com o professor de História, junto comigo, com outros professores de História aqui da casa, de que no momento em que houve a colonização, né, há uma busca pela catequização indígena. Né? Aí você já vai, tipo, pô, eles estavam resistindo então à conversão religiosa. Mas a pergunta é, apontaram no texto a colonização ocorrida de forma que resistência acontecia? Né? Então, como eles mostravam essa resistência na prática? Embora houvesse uma busca pela catequização, visto que na Europa rolava a chamada Reforma Protestante e, consequentemente, uma perda muito forte de adeptos ao catolicismo, porque chegou o protestantismo a existir a partir de 1517, o que a gente vai perceber é que os indígenas eles irão buscar, né, de alguma forma, fugas, né, desses aldeamentos missionários, né, tentativas de resistir a qualquer tipo de conversão.
Não é à toa que no instante inicial, quando eles tentavam, por exemplo, a partir da gramática tupi, em 1555, mais ou menos, quando ela vai ser feita, eles tentavam, os portugueses chegaram à conclusão de que permitiriam a exploração indígena daqueles que fossem subversivos, daqueles que tentassem resistir à catequização. Então, você podia ficar entre A e B, tá? Busca conversão religiosa ao catolicismo. Mas a questão aqui não era nem somente a questão da conversão, era qual era a forma que eles encontravam para resistir a essa colonização. E a forma como eles encontravam eram fugindo desses aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro que existiam. Porque os índios não eram livres, eles eram livres e não queriam, de qualquer maneira, serem explorados. Tá? Então, você podia até ficar na dúvida, mas se você parar e seguir o seu coração, você certamente marcaria a letra B como maneira pela qual eles executavam essa resistência. Perfeito? Fácil? De graça? Sigamos. Aqui. À época, o governo do imperador retratado na imagem era considerado o quê? Gente, é muito fácil essas imagens e essas questões porque geralmente retratam a figura de Dom Pedro II, né, como um cara já mais maduro, né, um barbudo, né, já coroão. Nunca pegam a figura do cara como um cara boizinho, novinho. Geralmente atribuem a Dom Pedro I essas imagens, né, quando você vê essas imagens de história sobre a figura dos imperadores, geralmente é associado assim. Dom Pedro I já é um cara mais jovem, pode procurar na internet que você vai ver, e Dom Pedro II como um cara mais moderno, mais maduro. Isto porque você sabe que o período do segundo reinado ele começa a partir de 1840 e irá durar até 1889, ou seja, serão 49 anos de segundo reinado, extenso demais. E como ele assumiu o poder a partir do golpe da maioridade, então ele assumiu com 14 para 15 anos. Então, para não ficar na historiografia a imagem de um adolescente, de um jovem, aí as imagens do Dom Pedro II geralmente são associadas a um cara já mais maduro, imponente, né? Grisalho, cabelo branco e tudo mais. Então, olhando para essa imagem, ele vai perguntar: à época do governo do Império retratado, a imagem era considerada o quê? Na letra A, ele é moderado, harmonizando as diferenças das classes. Você olhando para essa imagem, você vê alguma busca por essa harmonização? Na letra B, é uma figura mais conservadora, mantendo as bases anti-escravocratas. Letra C, moderno, simbolizado pela burguesia, tecnologia e ciência. Já é uma imagem mais para frentex. Na letra D, progressista, apenas com foco no desenvolvimento econômico. E na letra E, um cara já com uma imagem radical, né, suprimindo, ou seja, sufocando todos os movimentos de manutenção do império. O que é que você responderia nessa questão? É fato que a resposta estaria como um cara mais moderno. Apesar de eu ter induzido você a dizer que ele como um cara mais maduro, conservador e tudo mais, você até podia entrar nesse caminho. Mas olha o que ele falou aqui, ó, mantendo as bases anti-escravocratas. Pô, rolava esse escravismo, né? Embora ele ficasse ali entre gregos e troianos, né, fazendo aqui um trocadilho, buscando agradar pessoas que buscavam o fim da escravidão, mais liberais, e outros mais conservadores que queriam a manutenção da escravidão, o fato é que existia, né? Então, a figura do Dom Pedro II, ele já é retratado como um Brasil que desenvolveu-se, né? E a gente tem que olhar para a história dessa forma. Geralmente o Dom Pedro I, o primeiro reinado, ele é visto como um período de acordos econômicos que são iníquos, né? Que são acordos que não são favoráveis para o Brasil, que o Brasil entrou em crise, o Banco do Brasil que faliu antes e tudo mais. Então é tipo um momento bem tenso. O segundo reinado ele é visto como uma espécie mais estável e olhando para o futuro, né? Então assim, há uma perspectiva moderna, há uma intenção, né, de agregar ali um pouco de tecnologia, trazer a ciência, enfim. Há uma intenção nesse sentido da burguesia mantida através de uma monarquia, né? Ambos ali convivendo de forma salutar, entre aspas. Certo? Então, a letra C é a resposta da nossa questão. Fechado? Vamos para essa questão aqui, ó. Qual das imagens a seguir representa uma construção que evoca, né, que clama, que chama o capitalismo mercantil do século XIX no Recife? Na letra A, você tem uma imagem aí do pátio da Igreja do Carmo, no Recife. Na letra B, o mercado de São José, aqui no Recife também. Na letra C, a Igreja da Sé, em Olinda. Na letra D, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, em Recife. E na letra E, o Forte do Brum.
Gente, a pergunta da questão é muito entregue, ela lhe dá a resposta. Eu já lhe disse isso, vamos lá. Qual das imagens a seguir representa a construção que evoca o capitalismo mercantil? Ou seja, se a gente está falando do capitalismo mercantil, a gente está falando da primeira etapa do capitalismo. Aquele capitalismo que basicamente visa, né, o acúmulo de riquezas, a busca por metais preciosos, né, a venda, o balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, ter superávit. Então, através dos rolos, das negociações que seriam através de produtos, não estamos falando de um capitalismo ainda industrializado. Tampouco estamos falando de um capitalismo financeiro global, né, que seriam ali os futuros capitalismos. Estamos falando aqui de um capitalismo mercantil, né, de um capitalismo que seria basicamente um capitalismo daquele iniciozinho ali, mas que se mantém aqui no século XIX. Né? Cuidado, porque por mais que ele fale em século XIX, você já queira pensar numa coisa mais desenvolvida, ele dá na questão capitalismo mercantil. Então, bom, vai ser o pátio da igreja que simboliza o mercantilismo? Vai ser o mercado de São José? Vai ser uma outra igreja da Sé? A igreja de São Pedro ou um forte de resistência que é um forte do Brum? Logicamente você sabe que seria a letra B, porque o mercado sim lembra esse comércio, né? Lembra essa troca. Então o mercado de São José, de fato, ele é a resposta da nossa questão, a letra B de bola. Perfeito? Fácil, de graça, é só você manter a calma, analisar que você consegue. Vamos para mais uma questão aqui, essa é grandona, mas vamos ser rápidos. E os pobres? Espetáculo cujo horror e nevoeiro e lama de Londres, por mais espessos, não conseguem ocultar. O que diriam sobre o sol da França, em Paris, se subitamente, em pleno boulevard, víssemos passar esses miseráveis, piolhos da sarjeta, aranhas dos muros, sapos dos pântanos? No corpo do pobre de Londres, a roupa parece uma pele que descama, uma lepra que cai. É esfarrapada, como se os ratos devorassem o homem que a veste, como se tivesse recebido golpes de forcado. E há nos rostos uma tal expressão de fadiga e de terror. Em Londres, essa miséria passeia pelas ruas sem que ninguém se detenha com espanto ou até mesmo piedade. Aí ele pergunta, o texto acima, pesado, né? Diga-se passagem pesado. O texto acima retrata, no século XIX, a Inglaterra vitoriana, cuja principal característica socioeconômica. Bom, a era vitoriana, ela tem fim ali por volta dos anos de 1900. Né? 1830, mas ela fica 60 e poucos anos no poder. E é visto como um período, né, de progresso. É visto como um período que faz uma espécie de paradoxo a esse texto. Né? Não tem nada a ver, é o oposto do que esse texto está querendo dizer. Então, ao passo em que o texto chama a atenção de que existia, né, essa imagem, né, feia da sociedade, também existia por parte da época, socioeconomicamente falando, uma visão, uma perspectiva, né, de industrializar-se, uma visão de querer aí olhar para frente. Esta Inglaterra que, por exemplo, na era vitoriana, já refutou a acordos como de Oliver Cromwell, os atos de navegação de 1651. Essa Inglaterra que a coisa cresceu, o capitalismo já está tão implementado, tão arraigado, né, que ela já não nem dá conta, mas que ainda é a principal civilização econômica do país, do mundo. Né? Então, consequentemente, a Inglaterra é a principal potência. Então ele vai dizer, ó, socioeconomicamente falando, foi uma característica de quê? De ascensão de um anarquismo na mão de uma rainha? Não vai, né? Um fraco desenvolvimento industrial, já rolava a Revolução Industrial desde o século XVIII. O declínio do poder da coroa inglesa, diga-se passagem, declínio se está até hoje, será? Letra D, o impacto da segunda Revolução Industrial. E na letra E, a alternância entre socialistas e liberais no poder. Bom, mesmo que você quisesse, você não conseguiria errar. Por quê? Na letra E, a alternância entre socialistas e ingleses no poder. Não está no poder. Né? Não esteve, não está, ainda hoje não está. Né? Você não tem essa... Está lá, a monarquia e tudo mais, a coisa acontece. Na letra C, o declínio do poder da coroa. Como eu disse agora há pouco, ainda está lá. Né? Então não houve, certo? Um fraco desenvolvimento industrial, pelo contrário, estava bombando, certo? E a ascensão do anarquismo. Né? Pô, não tem esse anarquismo e essa figura da diminuição do Estado e tudo mais.
Então, certo, gente? Na letra D, você tem aí como sendo a revolução, o impacto da segunda revolução industrial como característica, né, dessa questão e a consequência é de uma sociedade como você viu agora há pouco no texto. Viu que é fácil? Vamos embora, vamos tomar água, dar uma descansada, daqui a pouco a gente resolve mais questões por aqui. Fica com Deus e até breve. Tchau, tchau.